Então, pessoal, dando continuidade à nossa segunda parte do vídeo, da revisão, né? Na primeira parte eu finalizei com essa questão aqui, né? Onde a gente determinou a intensidade da corrente elétrica, a DDP e a resistência equivalente. Falei também que no caso de uma associação em paralelo, a resistência equivalente ela será sempre menor do que a menor resistência do circuito, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha menor resistência é 20 ohms. Então, com toda certeza, a minha resistência equivalente ela tem que ser um valor menor do que 20, como foi mostrado aqui. Ó. Encontramos o valor de 10. Tá bom? Continuando aqui agora na questão número 6. Então vamos lá. Questão do Enem, né? Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto B? Então, pessoal, haverá um toque nesse ponto B aqui. Ó. Então, deixa eu desenhar um dedo aqui. Ó. Haverá um toque nesse ponto, tá certo? Quando ocorrer esse toque, o nosso circuito ele vai ficar dessa maneira. Então, deixa eu desenhar aqui o circuito. Pronto. Ó. O que é que nós podemos observar nesse circuito aí, pessoal? Que eu vou ter aqui uma associação mista, né? Ou seja, ó, eu tenho uma associação em série aqui, ó, vou chamar de associação A1. E aqui uma outra associação também em série, né, que eu vou chamar de A2. Observem que essas duas associações em série estão em paralelo. Então, vou botar aqui, ó, A1 e A2 estão em paralelo, certo? Então, o que é que você vai fazer agora? Você primeiro vai calcular as resistências equivalentes dessas associações em série. E nós já sabemos que numa associação em série, basta você somar os valores, né? Observem que os resistores ó, são todos iguais. Ó. Então aqui 4 kΩ, 4 kΩ, 4 e 4 kΩ, né? 4 kΩ, beleza? Então, como eles estão em série, eu vou somar, né, esses resistores onde eles estão em série. Então, o nosso circuito agora ele vai ficar assim, ó. Certo? No meu circuito que eu chamei de A1. Ó, A1, ó, como está em série, 4 mais 4, 8. Então, 8 kΩ. No circuito que eu chamei de A2, no trecho A2 aqui, ó, também vai ficar 8. Beleza? Vejam agora que esses dois resistores ficaram em paralelo. Então aqui ó, eles estão em paralelo. Só para resolver essa associação equivalente, essa resistência equivalente, você pode usar aquela fórmulazinha normal da associação em paralelo, ó, que eu vou colocar bem aqui, ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então ficaria assim, ó, 1 sobre R igual a 1 oitavo mais 1 oitavo. Como o denominador é o mesmo, você repete o denominador e soma os numeradores. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre R é igual a 2 oitavos. Pronto. Chegou aqui, o que é que você faz? Você vai apenas inverter. Beleza? Então, ó, vai ficar assim, R equivalente
é igual a 8 sobre 2. Que nesse caso é igual a 4 quiloohms. Pronto, essa é uma opção. A outra opção é mais simples. Toda vez que você tiver resistores em paralelo com valores iguais, basta você dividir o valor do resistor, pelo número de resistores presentes. Ou seja, ó, quando forem paralelo e iguais, vai ficar assim, ó, R equivalente é igual a R sobre N. O R aí no caso é o 8 e o N é o número de resistores iguais, que no caso são 2, né? Aí 8 dividido por 2, 4. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, a gente encontrou a associação em série com o toque aqui, ó, sendo no ponto B. Professor, e se o toque fosse aqui no ponto A? Ó, se fosse em A, ó, vou colocar aqui, se fosse em A, o nosso circuito ia ficar mais ou menos assim, ó, ele ficaria desse jeito. Aí nesse caso, pessoal, vocês resolveriam primeiro, ó, esses resistores em paralelo, para depois resolver os resistores em série, tá certo? Ó, em paralelo ficaria o 4 e o 4, ó. Se o toque fosse aqui em A. Esse aqui, ó, eu iria desconsiderar, tá bom? Então, ó, usando essa regrinha aqui, ficaria assim, ó. R equivalente é igual a 4 sobre 2, né? Que é igual a 2 quiloohms. Lembrando que aqui é se o toque fosse em A. Aí pronto, ó. Esse ponto em A ia ficar em série. O nosso circuito ia ficar assim agora, ó. Ó, esse valor aqui seria o 2, que nós acabamos de calcular, e esse aqui é o 4, que é o que já está aqui no circuito. Então, ó, em A, a resistência equivalente seria igual a 6 quiloohms. Beleza? Então, esse exemplo aqui, ó, é se associar, se o toque, né, para fechar o circuito fosse no ponto A, tá bom? Mas na questão aqui que eu coloquei, é no ponto B, beleza? Vamos aqui para a nossa última questão, envolvendo agora a segunda lei de Ohm, beleza? Então vamos lá aqui, segunda lei de Ohm. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Considerando um fio de resistência R, qual será a nova resistência quando triplicarmos o seu comprimento? Então, pessoal, vamos lá. Segunda lei de Ohm. O que é que diz a segunda lei de Ohm? Que a resistência é igual à resistividade, que depende do material, comprimento e a área, né? Então, na minha primeira situação, ó, eu tenho um fio aqui qualquer, ó, beleza? Com um comprimento L. Aqui seria a nossa área, ó. Aí está dizendo aqui, e do jeito que está aqui, a resistência é R, beleza? Aí está dizendo aí que na nova situação, ó, eu vou triplicar o comprimento. Então, o comprimento que era L, agora ele será quanto? Ó, fazer aqui um comprimento que era L, agora vai ser, ó, 3L, tá certo? A área continua a mesma, já que ele não disse na questão que essa área sofreu alteração. E o material do fio também vai ser o mesmo. Isso quer dizer o quê? Ó? Que a minha resistividade continua a mesma, tá certo? Então, na primeira situação, ó, a situação 1, a resistência é a resistividade, comprimento e área. Na situação 2, eu vou chamar de R2, resistividade, o comprimento, que agora é 3L, sobre a
área, certo? Organizando isso aqui, vou colocar esse 3 aqui na frente da nossa resistividade. Então vai ficar assim, ó, R2 é igual a 3 vezes resistividade, comprimento e área. Pessoal, isso aqui, ó, que eu estou destacando, é exatamente, ó, a minha resistência inicial, que eu vou chamar de R1, tá bom? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que isso aqui, ó, vale R1. Logo, R2 é igual a 3R1. Pronto. Lembrando, né? Resistividade, que depende do material. Resistividade. O L é o comprimento. E o A seria a nossa área. Certo? Então, para a gente terminar aqui, só mais algumas observações, né, sobre associação em série e em paralelo. Lembre-se, né, que nas residências, os aparelhos, né, eles são ligados em paralelo. Beleza? Então, ó, vou botar aqui algumas lâmpadas em paralelo. Como se fosse aqui os nossos resistores, né? Aqui na primeira situação está em paralelo. Na segunda situação, ó, as lâmpadas estão em série, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, ó, paralelo e série. Digamos que a nossa corrente elétrica ela está nesse sentido, ó. Corrente I. Pessoal, ó, a diferença primordial aqui, né, nesses dois tipos de associação. Na associação em paralelo, ó, se essa lâmpada queimar, não haverá mais passagem de corrente aqui, tá certo? Mas essas outras duas lâmpadas, ó, elas vão continuar acesas, tá certo? Por quê? Ó? Porque a corrente agora ela vai ser dividida, ó, entre essas duas lâmpadas, beleza? Ou seja, uma lâmpada queimando não vai desligar as outras lâmpadas em uma associação em paralelo. Agora aqui na associação em série, ó, se essa lâmpada queima, as outras duas elas apagam, tá certo? Por quê? Ó? Porque não haverá passagem de corrente elétrica, tá certo? Então só essa observação que eu queria deixar aí a respeito de associação em série e associação em paralelo. Aí você vai fazer aquele paralelo com a sua residência, né? Ó. Será que se uma lâmpada ela queimar, será que vai interromper o funcionamento da TV? Provavelmente não. Por quê? Porque a lâmpada, sei lá, a lâmpada do banheiro ou de uma sala, ela não está ligada em série com a TV, ela estará ligada em paralelo. Então, se ela queimar, ó, a TV continuará funcionando normalmente. Agora, se essa mesma lâmpada estiver ligada em série com uma TV, por exemplo, se ela queimar, ó, haverá interrupção da passagem de corrente elétrica. Então a TV ela não queima, ela simplesmente deixa de funcionar porque não haverá passagem de corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza essa revisão. Espero que vocês tenham uma boa compreensão aí do assunto, tá certo? Então a gente termina aqui, né? Um grande abraço e até a próxima.